Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha só quem está de volta, Cris Lorenzano, campeão brasileiro 250 2004. 2004, faz pouco tempo. Uns dias atrás. Cris agora faz uns dias que... Agora não, faz uns dias que não aparece aqui, né? Acho que mais de ano já. Um aninho, né? Um aninho aí. E o Cris manja muito de moto, acompanha bastante aí, Supercross, Motocross. E hoje a gente vai falar um pouquinho de algumas coisas que estão rolando aqui no Brasil, como o cancelamento da abertura do Brasileiro de Motocross. Também algumas notícias de fora, por exemplo, o Hearnings com a possibilidade de correr no AMA Motocross. E também um pouquinho do Supercross que está para ser lançado a nível mundial de Supercross, né, corrigindo. Então a gente vai entrar um pouquinho a fundo disso, então já deixa aquele like, se inscreve pessoal, aproveitando para o pessoal que está nos ouvindo no podcast, entra no canal do YouTube e quem estiver no YouTube também pode estar escutando esse conteúdo via podcast no Spotify. Então digita lá LS Show. Para você que quer vender sua inscrição, seu curso de maneira prática e organizada, fica aqui a dica GoPanda. Então, Cris, fala aí, bicho, como é que você tá? Sem moto? Tudo bem, pois é. A última vez que eu acabou não sendo muito feliz, né? O Nando, a gente tava treinando junto lá na pista de um amigo nosso, acabei caindo, era um salto bem grande, né? E caí... 40 metros ali, meu amigo. Caí em cima de uma pedra, virei pra frente, depois dessa mesa tinha um salto descendo. Eu fui virando pra frente, até lá embaixo, caí sentado, fraturei a coluna. Tive compressão da medula, então foi bem sério, o Nando acompanhou bem. Padrão Cris, né? Se for pra machucar mais ou menos, nem faz. Machuca sério ou não machuca. O pessoal pergunta direto, cara. E daí, foi uma recuperação, olha, já me machuquei muito, mas essa foi doída. Fiquei uns 3 meses em casa, o Nando acompanhou bem. Pior foi não contar pra mulher, né? Caiu, né? Não podia levantar, não podia nada, não deu pra não contar, né? Chegou em casa o cara arrebentado e foi uma recuperação complicada, tive que cuidar bastante por causa que podia ter rompimento de medula, daí pelo amor de Deus, daí tava aí não, né? Mas faz mais ou menos, acho que mais de um ano e meio, né? Foi antes do meu segundo filho nascer, então ainda sinto dor, por incrível que pareça, foi bem sério. E eu acho que é uma dor que demora bem, sabe? Residual, assim, né? Então, por enquanto, nada de moto. Fizemos umas corridinhas de kart, ganhamos um troféuzinho, mas, puta, que nem a moto... É diferente, né? Não existe. Já andei de kart, já fiz rally de carro, já competi de tênis, o que vocês podem imaginar, mas... Beach tênis, né, Cris? Infelizmente, a adrenalina da moto não existe, cara. Sabe que esse é um problema, né, Cris? Porque a gente se acostumou desde criança com uma alta dose de adrenalina. Eu sinto isso. Quando eu parei de competir, eu já te falei isso, né? Eu fui pro mountain bike, eu fui pro crossfit, fui pro moto velocidade de leve, né? Não em autódromo. Achei mais próximo, mas, cara, conclusão, né? O que eu sou bom, ou era bom, né? Vamos corrigir, é o motocross. Então... mas não é nem uma questão só de ser bom ou não. A adrenalina é muito maior e não só isso. No motocross tem uma coisa, por exemplo, faço umas provas de kart, andei, é legal você correr, mas o treinar é muito repetitivo, muito constante, você tá na pista. Sempre igual, né? O motocross, você de volta para volta muda a pista. Você tá andando na pista, choveu no meio do treino, mudou teu dia. Você tá andando na pista em Joanda, ao contrário, é outra pista. Então, de manhã para tarde tá diferente, né? Muda tudo, é outra, sabe? O motocross, pra mim, não existe esporte no mundo igual ao motocross, sabe? Não tem. Pena que acho que a tecnologia evoluiu demais, as motos estão muito boas, suspensão, motor, e o equipamento de proteção não consegue evoluir nessa velocidade toda e os tombos acabam ficando cada vez mais sérios. Então isso que acho que acabou... Perigoso, né? Você pode ver, hoje de manhã, estava fazendo meu exercício ali, dando uma corridinha em casa e assistindo o Mundial. Essa última etapa largaram 23 motos na MX2. Eu vi. Não estou falando de MX1. Então isso é um reflexo do profissionalismo no esporte que acabou não fazendo tão bem. Eu acho que por causa dessa tecnologia toda. Custo aliado com perigo. Então o custo-benefício ficou muito complicado. Até num grupo que a gente participa de WhatsApp, eu vi o Rafael Fonseca ontem falando que esse ano não vai andar porque muito arriscado, custo muito alto. E claro, a gente está falando... o Rafael para andar no MX3, para se divertir, mas mesmo assim o custo-benefício ficou muito alto. Então, mas são esse tipo de piloto, eu hoje
Nós que fazemos a roda girar do esporte, né? A engrenagem funcionar. Porque o piloto profissional, ele recebe para correr, ele precisa ganhar dinheiro. Mas quem faz o esporte acontecer, quem compra a moto, é o piloto de final de semana, é o herói de final de semana, o cara que brinca e tal. E o custo-benefício, como o Cris muito bem disse, está cada vez mais distante. Porque você chega numa prova, ela não tem a segurança que você quer. Prova, né? A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, mas assim, o que um piloto quer, né, Cris? Chegar numa pista e olhar, cara, que tesão de andar. Uma pista bem gradeada, molhadinha. Esse é o que nos faz, o que nos motiva a sair de casa. Custar R$100 mil e a gente está falando em reais, mas também para padrões Europa, Estados Unidos, as coisas estão muito caras. Estão caras. Então, nos Estados Unidos saiu de $8 mil para 12 uma moto, né? Para o padrão de lá ter uma inflação dessa. É muito, né? Então, assim, o custo é caro, é um esporte elitizado, sim. Mas se tudo isso chegasse nesse ponto, mas se tivesse provas boas, você chegasse lá e olhar, cara, eu quero correr, a engrenagem estaria rodando, seja de moto nacional, seja de moto especial. Porém, você chega, vou ser bem sincero, né, em Atibaia, cheguei pedra para todo lado, pista pequena, eu olhei assim... Eu tinha corrido lá quando a gente fez Paulista, era... Há mesmo 20 lugar. anos atrás, mesmo igual, lugar. Pedra, um lixão ali atrás. Um lixão. Eu lembro que eu caí, tinha barra de ferro perto. Isso. Então, eu cheguei lá e meio que fechei os olhos para isso, porque, tava na pilha de correr e tal, mas aquilo já me voltou. E eu não sei, para o pessoal que corre todo final de semana, está acompanhando o campeonato, chegar lá e olhar, por mais que tenha sido feito melhor, talvez, que podia ser feito ali naquele local, o local não era propício. E por que fizeram aquela prova naquele local se o local não era propício? Aí já é outra questão que a gente vai falar mais à frente. É muito difícil. O motocross, por exemplo, na Europa, a Bélgica, existia mais de 60 pistas. Hoje são 2 na região. Entendeu? Ali onde era o epicentro, né? O Everts falou sobre isso recentemente. Tem uma estátua dele feita lá. Ele falou: derrubem essas estátuas e me tragam as pistas de volta. Então, até as motos elétricas, né, podem ser uma solução para a Europa. Então, ou seja, essa questão ambiental, a questão de espaço, as opções de entretenimento, custo, tudo. O esporte cada vez mais perigoso devido à velocidade que se anda hoje em dia, eu acho que tudo acabou afastando, sabe? E não é só Brasil. Isso é um nível mundial. Pois é o que eu estou falando para vocês. Tudo bem, teve etapa do Mundial na Argentina. Acho que largou, não estou brincando, 12, 13 motos na MX1. Eu falei, tá bom, foi na Argentina, MX1. Teve nesse final de semana em Portugal, pessoal. Europa, né? Europa. A MX2 largaram 23 motos e terminou a 19. Eu teria pontuado lá se tivesse no Mundial com quase 40 anos, porque... então esse é o reflexo. Infelizmente, o esporte não está só ladeira abaixo no Brasil. Não. É no mundo inteiro. A gente volta, né? Estados Unidos, que lá é um outro padrão para tudo. As corridas regionais continuam cheias, o profissional também sempre gate cheio, mas os Estados Unidos não é referência. Eles têm esse mas mesmo assim, Cris, eu estou escutando os podcasts de lá direto, de um ano para cá. Na pandemia, acelerou as vendas nos Estados Unidos também. Falta moto, falta tudo. Eu, por exemplo, estou vendendo meu escape FMF, e daí eu falei, vou entrar lá na FMF para ver o preço. Cara, tem o valor, mas não tem. Tudo out of stock. Não tem. Então, está sobre demanda de tudo. Moto, nada. Então, quando você não faz o pedido, eles acatam a tua verba e falam, não sei quando eu vou poder entregar. Tem quando der... acontecendo. Eu gosto de carro hoje em dia, né? Tenho meus carros que eu reformo. E às vezes você compra a peça e tem esse aviso, quando ficar disponível. Mas já pegou teu dinheiro. E o dinheiro está lá. Se quiser, devolve, senão... Fica aí. Então, e eles estavam comentando isso, que o off-road disparou nos Estados Unidos. Isso a nível mundial. O que sustenta as vendas de moto não é motocross, não é supercross, não é velocross. É os trilheiros. O maior público off-road do mundo é de trilha, que são as FX, as RX, os modelos, né, da Honda, da Yamaha, as KTMs, né, EXC, enfim. Nos Estados Unidos até muita gente faz motocross, muito. A Califórnia que os caras falam isso. A Califórnia e a pandemia acelerou a venda da CRF 230. Sair passear, fazer uma trilha. Exatamente. Então, só para concluir, né, pessoal, é um movimento mundial. Hoje, por exemplo, você olha
puta, o que eu vou fazer no final de semana? Vou pro meio do mato, me enfiar numa trilha sozinho com meus amigos, ou tua mulher tá pentelhando, você fala, não, quer saber de uma coisa? Vamos no cineminha, vamos assistir o Netflix, vamos almoçar no shopping. Então, as opções de entretenimento são muito maiores, né? Enquanto que no passado, cara, o agito da cidade era a prova de motocross que a gente ia nos anos 90, era um movimento da cidade. Você chegava, nossa, parecia uma banda, um popstar, uma banda de sucesso chegando. Então, realmente é algo que os organizadores vão ter que se adequar, as fábricas, ao modo de fazer marketing, né? Hoje todo mundo, essa geração nova, é Google Ads, é Facebook, é Instagram, né? Então não é um marketing de experiência do cara sentir. Mas é bastante cultural também, porque você veja, nos Estados Unidos tem Monster Truck, o estádio está cheio, tem Supercross, o estádio está cheio, tem corrida de motocross, está cheia, tem basquete, o estádio está cheio. Mas não é só um evento, né, Cris? Não, mas lá eles têm essa cultura outsider. Perfeito. Final de semana eles não servem para eles ficarem em casa. Não. Eles vão para o estado do lado, eles vão andar de snow, eles caçar, vão caçar, eles vão pescar. O americano tem essa cultura de não... Tanto que a gente, como brasileiro, quando vai lá, viaja, vai em shopping, vai em outlet, você só encontra turista. O americano não faz esse tipo de programa. Então, ele valoriza muito a experiência fora. Né? Então, por isso que lá também é um sucesso de bilheteria, tudo. NASCAR... O que você tudo funciona. Tem competição de sinuca, tá cheio. Tá cheio, exatamente. Mas... porque a Califórnia, especialmente, nos anos 70, chegava a vender 9 milhões de motos. Cara, vocês têm ideia do que é 9 milhões de motos em um ano? Era um absurdo. E desde lá, dos anos 70 para cá, só diminuiu esse número. Justamente pelo que a gente acabou de falar, né? Por uma série de coisas que foram acontecendo, pistas fechando, não dá para andar mais no deserto, em tantos lugares, a polícia está pegando quem anda na rua, e assim foi fechando cercos ambientalistas. Tudo isso e essa geração de hoje em dia, Nutella, que anda fora, tudo vai se machucar, tudo é perigoso, também contribui. Essa geração não quer mais... Não vou andar de moto, vou ficar aqui jogando meu videogame. Tranquilo, e ganha dinheiro hoje sendo youtuber e tal. Então, assim, só para a gente concluir, o movimento não é só no Brasil que está em dificuldade, é no mundo inteiro. Por isso que as motos elétricas podem ser uma saída, porque daí vai poder ter uma pista que é um dia molhado, não tem barulho para os vizinhos, não tem poeira, e o negócio resolve. Na cidade você pode andar, exatamente. Não está incomodando ninguém, lá, você não faça poeira. Lá nos Estados Unidos mesmo tem pistas dentro de barracões de arena cross, tem um monte de vídeo aí que vocês podem procurar na internet, porque é muito frio. Mas tem o problema, por exemplo, na etapa primeira que o Enzo correu, eu esqueci na cidade que era agora, era fechado o estádio. Teve vários pilotos reclamando que tiveram tonteira. Porque mexe que com mais? O labirinto, dá muita vibração, né? Não, pela poluição das motos, cara. Também, pela fumaça. Se sentiram mal, tal. Vários pilotos comentando. Mas é engraçado que os estádios lá geralmente tem sistema de ar-condicionado. Esse era diferente. Era diferente, eu esqueci. É o podcast do Steve Matthews, eles estavam falando disso, era estádio... Qual que era a etapa? Indianápolis? Eu não sei, mas eu já fui Detroit. Em 2 estádios fechados, lá Sim, Atlanta e Glendale. Acho que St. Louis, eu fui nos 2, St. Louis era menor. Só que o sistema de refrigeração de ar-condicionado, com pré-filtro, você nem sentia o cheiro da moto. Eles falaram que estava congelado. Entendeu? Tanto que o Caio falou, olha aqui ó, nos vídeos dele, a cidade, os prédios têm uma transição entre um prédio e outro por cima da rua para você não sair. Entendeu? Uma ponte. Então, enfim, tem uma série de soluções aí que podem vir. Mas falando um pouquinho agora lá de fora, a gente tem uma novidade que não é certo, porque não foi anunciado oficialmente, mas está rolando muito forte nos bastidores, que o Jeffrey Hernes, ele está machucado, né? Se machucou 2 ou 3 semanas antes da abertura, numa sessão de fotos para a equipe, para a KTM, ele acabou machucando feio o pé dele. Levou azar. Mas ele, para dar emoção no campeonato, tem que ser assim, né? Só que machucou tão feio que perdeu o campeonato. Você não viu? Foi perder 1 ou 2 etapas, já perdeu 5, né? Não, já foi. O campeonato já foi. Aí que entra, 3 acho que foram, né? Não, mais foi. Portugal. Não, foi Portugal, Itália. Argentina, Itália e a primeira na Inglaterra. Na Sim. pista que você andou, não foi? Sim, não foi em Donington, foi em Maryland Basin. Isso. Achei que era 4. 4 etapas, terça? 8 baterias não pega. Não, já não pega. O campeonato, teoricamente, é do Geyser para ele perder, né? Então tá na mão dele. Aí você tem quem que era o competidor principal rival do Hernes, o Fevre. Também vai ter que fazer outra cirurgia agora, o osso dele não está colando. Ele literalmente está pior que o Hernes, né? Perdeu o ano. Aí tem a KTM nos Estados Unidos, aonde tem um Justin Cooper,
não indo... Justin Cooper não. Cooper Webb. Cooper Webb, eu sempre troco. Cooper Webb não indo bem, não está se acertando ainda, não venceu uma prova esse ano, né? E a gente se pergunta, será que ele vai vencer, né? O Muskin, 3 pódios seguidos, tá melhor. Tá melhor que ano passado, mas então é o Webb que não tá bem. Exatamente. O Webb tá um degrau acima, então... Plessinger machucado, né? Talvez não volte ainda para o motocross, ou vai voltar meia boca. Resumindo, eles não têm um cara forte para brigar para o moto. Porque o Webb, não, ele vai bem no motocross, não vamos falar que não vai. Terminou bem ano passado. Pódio, fazendo pódio, mas não é um cara para disputar campeonato. Hoje, em quem que você botaria suas fichas? Toma que ou Ferrantes. Os dois. Yamaha tá ali, né? E, pô, tem o Pipoqueiro, que o cara é um fenômeno, né? A gente, pô, e pensa num cara fã do Rox, sou eu. Só que... Quase vim com a camisa dele. Depois dessa de desistir no meio do Supercross, me desculpe, pra mim não é homem. Enquanto o Webb quebrado tá andando. Ele deu uma cotocadinha no post, né? E o né? Webb falou ainda, ó, eu sou pago pra correr machucado ou não, diferente de alguns. Estarei lá. E então a KTM, você veja, vai pro motocross. Pra mim, o melhor do motocross na KTM é o Muscan. Com certeza, cara é bom. Pode toda hora. Mas não vai como favorito pra brigar pro título. Enquanto o Hurley já perdeu o título no Mundial. Uma situação única, né? E ele já voltou a treinar, eu vi hoje o post dele, voltou pedalando. Tava pedalando, tava depois fazendo um elíptico. Então você veja, pra abertura do motocross eu acho que tem 7 ou 8 semanas, não é isso? É maio, né? O Supercross tem mais 5 etapas, daí eu acho que são 2 de intervalo, não é? Hoje são 6, são 2 de intervalo. Então, 7, 8 semanas, então ele tem 2 meses, claro. Não chegaria na ponta dos cascos, mas chegaria. E ele, ele já tem histórico de ter ido lá e ganhou as 2 baterias da etapa que disputou, numa pista que nunca tinha andado em cima do Tomac, na época que o Tomac estava... Southwick ele correu? Não, na última etapa, lá em Iron... na pista da Ironman. Lembrei. Deu um pau. Que não é muito favorável a ele, tá achando meio duro. Não pegou Southwick, que nem o The Rover fez, né? Então foi lá e ganhou as 2 baterias, né? Então, se você é a KTM, o que você faria? Cara, sem dúvida, traria o Hurley. Então faz sentido acontecer. Pode ser que ele não venha, pode ser que ele não venha, não é oficial ainda, mas faz todo sentido ele. Eu vou te falar, faria todo sentido para a KTM botar ele lá porque tem chance de ganhar o título. Porém, é o que eu falei no nosso grupo, daí a KTM vai ficar sem ninguém o ano inteiro no Mundial, aonde é o grande mercado deles. Quem que era o substituto no Mundial que você machucou já na primeira prova? Eles botaram o... Me fugiu quem que era, cara. Eu não lembro, acho que... Deixa eu dar uma olhada aqui. Já na primeira prova o cara machucou e eles estão sem substituto nenhum porque eles estavam com um problema no passado, que eram 3 pilotos de ponta, Cairoli, Prado e Hurley. Cara, se o Cairoli ele tava ganhando. Ou na frente, né, com o Garza. Então você veja, eu acho que a KTM deve até ter cogitado chamar o Cairoli para andar. Você sabe que ele está treinando, né? E estão falando que ele também vai correr no AMA, pelo menos uma etapa, né? Eu acho que eu colocaria o Cairoli para andar no Mundial, porque ele chama atenção ganhando ou não, e a KTM estaria ali, e o Hurley eu botaria, isso, opinião minha, Mas você acha que o Cairoli já não estaria andando, se ele fosse? Pois é. Mas você entendeu? Saber, né? Então, eu só acho difícil, torço com todas as minhas forças para que o Hurley ande no americano. Mas eu acho, opinião minha, que não vai andar, porque a KTM precisa dele no Mundial para ficar... Tem algum piloto bom, pensando rapidamente aqui, nos Estados Unidos para ir para o Mundial na KTM? Sei lá. Só se ele semi-oficial? Só se ele... Não, acho que não. Só se ele pegasse um Plessinger e mandasse para andar lá e trouxesse o Hurley que tem chance de ganhar o título, mas eu acho difícil. Cara, mas o burburinho que seria... Manda o Dante, então, para andar no Mundial. Você viu que ele tá de KTM de novo lá? Mas de KTM de novo, largou a Honda. Mas você viu que... Pense assim, o burburinho que já tá dando só da possibilidade do Hurley vir pro AMA. Seria muito bom para a KTM. Então, eu acho que faz sentido e, na minha opinião, vai acontecer e vai ser do cacete. Né? Eu teria certeza absoluta se o Prado não tivesse na GasGas, a equipe não tivesse mudado para GasGas. Se ela continuasse sendo KTM, Prado estaria lá, está disputando o título de KTM, certeza absoluta que o Hurley iria para o americano. Mas assim, a Red Bull é a principal patrocinadora, certo? Tá na GasGas também. É a KTM vermelha, certo? Mas tem a KTM também, né? Por trás, então, sei lá. KTM tá ganhando MX2 com o Vial, né? Não. Ganhou as duas. Né? Mas tá ali disputando. Perdeu a segunda, Sim. Tá 16 pontos atrás do Gertz. Da Jago Gertz, né? Da Yamaha. Pensando bem, a situação não tá tão favorável, mas eu torço para que dê certo, porque a gente quer ver os melhores competindo em um campeonato com Ferrantes, Hurley,
Tomac e talvez até que é o Roxen, né? Vamos falar, o Roxen é muito melhor no motocross do que no supercross. A gente esquece, tá? Mas o Roxen quase fez uma temporada perfeita no último ano dele de Suzuki. Acho que das 24 baterias, ele ganhou 20 baterias. 2 etapas ele perdeu. Ele perdeu 2 baterias pro Tomac na areia. E eu acho que uma moto dele quebrou. Que foi na primeira etapa. Então acho que ele perdeu 3 baterias. Deixa eu te contar um bastidor. Era a equipe do Carey Hart, que é o marido da Pink, né? Tatuador. Ele foi o primeiro cara a virar o backflip, para quem não sabe. Junto com o Carmichael, né? Baita equipe. E daí, quando ele fez o budget lá, né? O orçamento da equipe, ele esqueceu dos bônus por vitória. E o que ele acabou de fazer? Quebrou a equipe daí. Exatamente. Daí ele falou, cara, a Parts Unlimited, mais alguém salvou ele. Ele falou no podcast. Mas ele tinha um furo absurdo. Pensa em torno de $100 mil o bônus de cada etapa. Ele ganhou 10 etapas. 10 etapas, faltou 2. Só de bônus. Então... E olha o furo, né? Mas ele falou que deu tudo certo, enfim, né? Resolveu o problema. Mas assim, pessoal... o campeonato americano é cheio de surpresa, né? Tem um cara que pode se destacar, outro pode ir mal, a gente torce pela volta do Ken Roczen, né? Óbvio que a gente fica mais puto, né? Que nem o Chris falou aqui no início, porque a gente é muito fã do cara e queria ver ele bem. Eu acho que falta um pouco de garra para ele, mas eu entendo talvez essa falta de garra nele, porque um cara que passa por 7, 8 cirurgias, não me recordo, não é impossível isso não deixar marcas na cabeça dele. E eu acho que, minha opinião, ele teve filho na hora errada. É estranho tu falar, você sabe, depois que a gente tem filho, você pensa diferente. Ah, mas o Tomac também teve, tá ganhando tudo. O momento é outro. Não foi no mesmo momento que ele tinha acabado de voltar de fratura. O Tomac teve aquelas fraturas muito sérias quando ele estava uma máquina. E acho que os 2 ombros. Os 2 ombros mesmo estômago. Mas ele não tinha filho, ele voltou com calma, voltou a ganhar, era mais novo. O Roczen machucou logo que ele estava voltando, teve filho, tudo bem, voltou a ganhar depois, mas... Foi vice 2 anos. Agora é a vida, não é mais esporte. Isso que o Chris colocou muito bem, para o pessoal de casa entender. Por que o filho pode ser um diferencial? Porque você percebe que a tua vida não é só moto. Né? Você percebe, cara, tá tudo certo, eu vou voltar para casa, meu filho vai estar feliz da vida em me encontrar. O Rock, você tem certeza, tomou uma pau na etapa, mas eu cheguei em casa, tá ali meu filho, ele para mim isso é mais importante que tudo, é mais importante. É mais importante. Só quem tem filho, né? Clichê dizer, né? Eu, de verdade, claro, eu parei muito cedo de correr, mas se eu fosse... Quantos anos você tinha mesmo? Foi em 2008, né? Eu tinha 23 anos, era muito novo. Você parou cedo. Eu parei cedo, mas você parou mais. Então, se fosse hoje em dia, e eu fosse um esportista profissional, como o Roczen, como o Ed e tantos outros... Ganhando milhões? Não teria filho antes de me aposentar, porque muda a tua cabeça. Muda, sem dúvida. Então, justamente por isso que a gente falou, é os detalhes. É que ali é o teu carro, tá? É o GG? É o GG? Não, a Kathleen tá Ai, que medo. A irmã dele manobrando o carro, ainda bem que ela não tá ouvindo. O histórico eu lembro, viu? A gente cresceu junto, né? A Kathleen aprendeu a dirigir lá na chácara, né? Mas ela dirige bem. Dirige bem? Piloto de fuga, tá? Não, vai bem. Não, pra quem não sabe, um aspas aqui, né? Meu pai montou um clube de tiro e ela quer comprar uma arma. Não, eu vou marcar. Eu tava vendo com o Juninho pra gente tirar. Eu tirei o meu. Eu sou CAC agora. Eu comigo, então vamos lá. Isso aí. Mas voltando ao assunto aqui, rapaziada, é realmente o diferencial. Qualquer piloto que é de alto nível, não é regra o que a gente está falando, mas é algo que vem a pesar bastante, né? Como o Chris muito bem disse, o Tomac está lá, talvez no melhor momento. Cara, eu juro que eu olhei agora e falei, é o meu carro. A pilotagem do carro do Chris é igual ao meu. Ele está no melhor momento da carreira dele. Parece que tudo convergiu no melhor que o Tomac podia ser. É uma série de fatores que está fazendo isso acontecer, sem dúvida. E ele está lá com o segundo neném dele também. Porém, eu acho que isso, nesse momento, para ele, acaba sendo algo favorável, porque ele consegue desligar um pouco. Não, eu acho que é o seguinte, o Tomac e o Roczen, se vocês perceberem também, os pilotos muito de ponta, quando eles têm dificuldade com suspensão... Ele não consegue... Muda a tocada deles. Suspensão é tudo. Você sabe que o Tomac mudou de equipe por causa disso. Por causa da suspensão. Assim como, se vocês lembrarem, o Roczen saiu da Suzuki por causa de acerto de suspensão. E ele entrou na Honda porque teria todo esse feedback. E esse ano a grande reclamação dele sempre foi qual do Supercross, que ele não estava se acertando com a suspensão. Tanto que um cara que é um monstro, o melhor da 450 nas costelas, estava fazendo bobagem esse ano. Por quê? Porque não está se acertando. O Tomac casou com suspensão, acho que a moto é a tocada dele. Ele encaixou. Do mesmo jeito que você pega
O Anderson, que saiu de uma Husqvarna, entrou na Kawasaki e ela casou com a tocada dele. Então, não tem muito disso. Na verdade, todas as mudanças, a gente já falou aqui, deram certo, né? O Malcolm saiu da Yamaha, foi para a Husky, está melhor. O Anderson saiu da Husky, foi para a Kawasaki, está melhor. E o Tomac também está melhor na Yamaha. Então, uma série de fatores, cada um é uma situação. Eu acho que o Anderson se aproveitou também do estilo de pilotagem dele ser muito parecido com o do Villopoto, por exemplo, que é a base daquela moto. Mais agressivo. O próprio Tomac, que é agressivo, embreagem. Mais sentado. Eu acho que casou. Para mim, a principal diferença do Malcolm é o Aldon Baker. É inegável que o cara sabe fazer o negócio acontecer. Tirou o Malcolm, que era um top 10, botou ele para um top 5 até top 3. Top 5 é fácil. Tranquilo, né? E podia rolar também, não sei se você já falou, aquele boato que teve do Roxen voltar para KTM e o Webb para Honda. Eu vou te falar, eu acho que o estilo de pilotagem do Roxen, hoje em dia ainda mais, casaria muito com a KTM. E o Webb é um tratorzão, o que botar ele para ele vai se virar, né? Então... eu acho que ele dá conta, mas vou te falar, é sempre uma incógnita, você vê, né? Ele casado com a moto antiga, mudou para Factory Edition, né? Só deixar claro aqui. Não sabe, né? Se a moto, se a falta do Aldo, mudou muita coisa junto, eu acho. Mas ele voltou pro Aldo. Deu 6 semanas, ou melhor, 6 etapas, ele voltou pro programa antigo, cara, bizarro. Mas assim... Mas o que é falta de confiança? Não faz. Cara, total. O cara é uma máquina. E isso que ele é o cara mais forte de cabeça, né? Disparada. Atribuiu a isso. E eu acho que não é a falta do Aldo, minha opinião. É uma série de fatores. Eu acho que o Aldo fala pra ele, faz isso que vai dar certo, e ele acredita. Então, mas eu vou te falar, eu assisti segunda-feira, estava correndo, assisti a última etapa, de novo. Não é o Webb que piorou. É o Tomac que voltou pro degrau que ele estava antes, que ele não fez nos 3 últimos anos. Cara, o Tomac... É que não é só o Tomac que tá ganhando. Então, mas os outros evoluíram também. É isso que eu tô te falando. O Tomac atropelando aquelas costelas que estavam ruins. O Webb pulando, os caras mais de trás ele passando, tal. Tudo bem que ele tá machucado, fez 5º lugar, mas tomando 38 segundos do Tomac. Agora você falou perfeito. É aí que tá. Eu acho que não é o Aldo no sentido de preparação. Ou seja, você não vê o Webb faltando gás no final. O que falta pro Webb? Velocidade. Mas isso faltou a vida inteira. Só que nos últimos anos ele estava mais bem preparado. Ninguém passava ele da metade pro final. Mas ele mais bem preparado. Os caras não estavam no pique que estão esse ano. Cara, ele virava a melhor volta no final. Você olha as voltas dele, ele não vira nem perto no final. Entendeu? Então eu acho que o Webb... Agora ele tá machucado também. Não, tudo bem, mas antes ele não conseguia fazer o jogo dele, que é chegar e sair. A moto parece que não curvava. O que ele era muito bom é só aquilo. Você olha ele andando, não é nada impressionante. O Sturge já falou isso diversas vezes. Você olha ele e fala, cara, ele não tá fazendo nada demais. Mais da metade para a prova, quando a pista comia, o cara disparava. Mas então, a minha opinião dele é o seguinte, a moto mudou. Você sabe que eles aumentaram entre eixos, né? Sim. Para ficar melhor em costela. E ele perdeu daí... A vantagem. A vantagem que ele tinha, que era fazer curva por baixo nas paredes, que a moto dobrava mais. Chegar e sair. Então, a grande vantagem que ele levava no Supercross, na tocada dele, ele perdeu em relação à moto. Eu acho que o grande ponto dele foi esse. Eu também concordo. Só lembrando, né, pessoal, que a Factory Edition dele que ele corre não tem nada a ver com o que é vendido para o mercado. Entendeu? É que o pessoal de casa às vezes fala, eu ando em Yamaha e tal, é a mesma moto. Não tem nada a ver. Nada a ver. A Factory Edition que vem para o mercado é tratamento na suspensão para ficar bonitinho igual. Escape ponteira Krapovic e plástico com o mesmo grafite. Isso. No máximo a mesa ali que é parecida, mas cara, não tem nada. Nada a ver. Moto dos caras é moto de 100 mil dólares. Quer um exemplo? Assista a série que eu estou fazendo, Os Segredos das Motos de Fábrica. Vocês vão ver os detalhes, cara, de pinça de freio perfurada para ser mais leve, resfriar, pinça de magnésio. Bomba d'água elétrica, não é? Isso, cara, bomba d'água elétrica. São coisas inimagináveis, vocês não têm ideia. Não tem como comparar. E coisa que a gente não sabe, tá? A parte eletrônica delas é totalmente diferente. Controle de tração, controle de largada, que acaba os recursos, né? Tudo, eu vi, não lembro uma matéria que eles estavam estudando suspensão ativa para as motos de motocross. Olha só que tesão. Cara, daí você monitora onde a moto está na hora. Na hora que está passando a ação de costela, endurece. Muda. Na hora que chega, na curva, dá uma aliviada. Tá bom. É numa seção mais cabeçuda, ela deixa mais dura. Ou seja, por setores da pista você regula. Você acerta, que nem eram os carros de Fórmula 1. Diz que já teve teste disso no Japão. Eu vou tentar achar de novo essa reportagem. Eu vi agora, né, que eles estão testando uma direção elétrica
para moto, a Yamaha está lançando. Então, assim, tem muita tecnologia saindo, a telemetria das motos, a espécie de telemetria que tem, está cada vez mais avançada, sensores de suspensão, sensores no motor, sensores do que vocês imaginarem, fora o que a gente nem sabe. Então, os recursos são infinitamente maiores do que uma moto vendida ao público. Não se compara. Né? Então, assim, você vê o Cooper Webb, né, como o Chris falou, né, ele freava muito forte, de chegar a levantar a traseira dele. Então, ele pulava, freava forte, batia no pé e virava muito rápido. Então, aí que ele ganhava a vantagem. Tanto que nos treinos ele não ia bem quando tinha que correr. Porque a pista cavava por fora, ele fazia todas as curvas por dentro nas paredes, sumia todo mundo. Aí juntou ele com uma moto que não está casando tão bem. Juntou um Tomac com a faca nos dentes, encaixou. Encaixou, perfeito. E mais um detalhe, né? Ele foi para Yamaha para ganhar menos. Juntou um Anderson louco para vencer prova. Mais, né? Porque só o que ele está ganhando de corrida de bônus como é que é o nome dele? O Bob, né? A gente tem um espião lá dentro da Star, né? Que é o nosso amigo Lucas Moraes. Já andou pela Star. Já andou pela Star, tem acesso ao dono. Por exemplo, a gente soube a confirmação do Eli Tomac na Star. Nem o Tomac sabia. Nem ele sabia. Então, muito legal ter esse espião lá dentro. Então, assim, pessoal, uma Supercross é algo incrível. A gente está nessa reta final. É o campeonato do Tomac, né? Com certeza. Só se der algo errado, né? Não, mesmo dando algo errado, ele ganha. É 2 etapas, né? Uma perna menos, ele ganha. Ele tá com 2 etapas de frente e tem 5. Aí fica a pergunta, né? Quem que foi o principal rival e o campeão do motocross do ano passado? Dylan Ferrantes. Já não apareceu nessa etapa de novo. Ele não se quebrou. Ele machucou. Está se preparando. Exatamente. Vai vir monstro. Aí também, voltando no Ken Roczen. Cara, eu já cairia pro moto, se é que ele vai voltar. Então, Lembrando que o ano passado ninguém esperava ele andar bem. Lembra quando ele fez no sábado o melhor tempo? Todo mundo falou, nossa, perdão, ele não foi bem nos treinos. Até o repórter falou, quando eu vi você andando na pista, eu falei, meu Deus, ele tomou 4 segundos. Eu tô preocupado. Ele falou, eu também fiquei preocupado por mim. No outro dia ele foi lá e ganhou a etapa. Ele é um cara de corrida, ele é um fenômeno. Para mim ele é o mais talentoso e mais rápido de todos ali. Mas de velocidade, né? Não é só isso, né? Tem o fitness também. Não, mas vem o Sexton também pro motocross, o Sexton no motocross é muito bom. Terminou vencendo, né? Só que eu não acho ele tão consistente a nível de campeonato, né? Acho que ele treina muito com o Cianciarulo, já falei no nosso grupo. O próprio Barça venceu prova, o Cianciarulo vai voltar pro moto. Então, assim, tem uma expectativa muito boa pro motocross e esse ano... Vai apostar em quem no bolão na primeira etapa pro título? Apostaria no Tomac. Não tem como não apostar nele. Mas o Ferrantes é atual campeão. Tomac Lembrei do Lucas falando, não, vou apostar no Tomac, né? Como é que eu vou apostar contra, né? Porque ele é fãzaço do Tomac. E fez até a gente virar fã. Esse ano não tem como. E ainda vamos ter o Enzo Lopes participando esse ano do motocross, que vai ser... Que é a especialidade do Enzo, né? Então, eu tava até falando com um amigo agora da loja, o Lima, ali, da MX1. Ele falou, pô, você acha que vai bem? Eu falei, cara, teoricamente a praia dele, né? Se você pegar a Daytona, foi onde ele andou mais perto dos caras, ainda teve aquele problema de embreagem. Então, eu apostaria dele bem. Que ele, quando vai muito bem, que, pô, é muito difícil. Na costa dele, ele tá ali entre os 5. Então, pô, tá andando entre os 5, vai andar entre os 5 no moto? Não, se ele andar entre os 10 no moto, ele tá fazendo igual o Super. Tá eu esperado. acho que sim, ele anda entre os 10 no moto. Vocês vão ver ele atropelar muita gente que ele tinha dificuldade no Supercross. Sim. E o seguinte, se você quebrar entre os 5 no motocross... contrato bom. Meu Deus do céu. E ele tem chance sim. Tem. Se você puxar no começo da carreira dele na Suzuki, ele chegou a andar ali perto do top 5 no motocross, tudo pena que acabou machucando depois. No Nações ele andou muito. Tá tudo perfeito. Tá fazendo o ano dele. Tá ganhando confiança. Ganhando confiança é o que a gente fala no grupo. Só tá saudável pro motocross, fazer o motocross inteiro saudável, no que vem ele tá com um esquema melhor e outro ano. Exatamente, ele tendo essa calma que aparentemente tá fazendo muito bem, né? Não tá caindo, etc, tá indo bem, um passo de cada vez. Você vê que ele é muito bem preparado fisicamente, que sempre no final das baterias ele pega os caras também, isso é importante falar, que faz muita diferença no moto. O motocross é mais humão, né? 2 baterias e tal, é diferente. É o jeito que ele anda, tanto que Daytona, ele teve grande chance de fazer um pódio em Daytona. Então, foi o problema da embreagem, né? Então, assim... Normalmente ele faria.
a gente vai fazer um vídeo ainda falando nisso, faz tempo que eu estou para gravar com o Chris e a gente acaba não gravando, que é o quê? Em que momento o piloto realmente se forma um talento, um superstar do esporte, né? Da transição do amador para o profissional acontece alguma coisa. Porque, por exemplo, o Enzo andava com o Hunter Lawrence, com o Prado, com o Justin Cooper no amador, fritava todos esses caras, entendeu? Ele ficou entre os 3 melhores do mundo com uma 60 original, né? De 80, eu não me recordo de cabeça agora, mas top 5. Acho que foi vice. Certeza, top 5, né? Acho que ele foi vice. Então, em que momento que a chave vira para um cara ficar, sei lá, 3, 4 segundos mais rápido? O Enzo virou essa chave, tanto que ele está no ritmo dos caras, mas claro, não o melhor do mundo, mas não vamos longe. O Nando andava pau a pau com o Millsaps. O Rappler. O Café, todo mundo que viajou comigo quando eu fiz o Mundial Júnior lembra. Eu fiquei treinando lá na Itália com o Cairoli. O Christopher chegou para mim, não, tinha um feinho, cara que andava muito. Eu lembro. E eu fiquei treinando com ele na Itália, ele andava pelo time Honda, pelo Martin. Pelo Martin. E primeiro ano ele nem classificou, né? Era o Campano, tá? Esse cara vai ser muitas vezes campeão mundial, tal. A gente chegou no Mundial Júnior assim. Eu virando mesmo o segundo do Cairoli, ele fez uma bateria quarta, eu fiz nono e a gente treinando junto, tanto que a gente ficou amigo. Isso foi em 2002. Em 2004 eu fui campeão brasileiro. Ele foi campeão mundial em 2004. Então você veja, em 2 anos ele botou em mim virada. 6 segundos por volta. Em 2 anos, 6, 7 ele botava. Lembrando que ele ficou o ano inteiro para conseguir classificar pela Martin. Tanto que quando ele classificou na última etapa, eles fizeram uma festa. No outro ano, ele entrou ganhando. Foi quando ele entrou no Decarne. Cara, algum pulo que é inexplicável. Então, o Paulinho, na época, andava perto do Pastrana. Traversini, né? Na Europa, não era? Andava junto com os caras. Brock Rappler. Cara, o Brock Rappler andou comigo no Mundial também. Brock Rappler não, do Paulinho é o que andava de KTM, Brock Sellards. Brock Sellards era o primeiro, o Carmichael, o segundo Pastrana, Brock Sellards e o Carmichael. Foi quando ele se machucou lá em Getterback. O Paulinho, perto dos caras. Então você vê que é algum pulinho que a gente perde muito ali. A gente vai entrar mais a fundo nisso qualquer hora, quem sabe até o Enzo possa participar e contribuir. Mas assim, pessoal, vamos falar agora do brasileiro de motocross, né? Então, tá um bafafá aí nos grupos, né? Todo mundo revoltado. Tem muita coisa que pode ser muito, mas muito melhor no Brasil, mas também não é de se jogar fora. É o melhor campeonato da América Latina. O que a gente tem que entender é onde estão os erros para a gente conseguir melhorar, né? Então, vamos falar dessa etapa. Eu tive a oportunidade de falar com o Paquito, que trabalha diretamente com a CBM. Hoje ele não é mais diretor de prova, mas está envolvido na parte organizacional, parte estrutural, né? Por exemplo, esse ano teria grade na largada, assim como no Mundial, deixando mais equilibrado. Eu, particularmente, sou contra a grade, porque eu acho que a preparação do gate é algo que faz diferença, controle de embreagem. Esse negócio da grade, para mim... Eu sou contra. Beleza, você pode falar, é mais justo. Sim, mas tira a habilidade do piloto. Não é justo daí com quem fez a pole, com quem pegou os melhores gates. Eu sou contra, porque o controle do acelerador e o controle da embreagem na largada faz total diferença, é uma baita habilidade. Você pega um cara que nem o Michael Alessi, qual que era o principal talento dele? Largar bem. Um Vince Freeze mais recente. E não é só soltar a embreagem, ele é o terreno. Tudo. Preparação, chutando com a botinha. Ver a canaleta que você está entrando. Desculpe. Eu não concordo. Pra mim. E deixa mais perigoso a largada. Claro. Porque o que acontece? Sai um tiro as motos de lá. Exatamente um tiro, porque você consegue colocar a frente mais baixa, porque tem tração da grade, você pega uma de tração da moto, acelera tudo, faz tudo sozinho. É um tiro. Então, uma das sugestões para deixar mais segura a largada, proíbe largador e tira a grade. Pronto, já vai diminuir e muito a velocidade da largada, né? Então, algumas dessas mudanças foram implementadas esse ano pelo Paquito, a criação de categoria, né? Para quem não sabe, a ideia das 2 tempos surgiu comigo, o Caio Lopes e o Cali, já no ano passado, né? O pessoal critica um monte, acha que o Cali mexeu mundos e fundos, né? Para tirar a 2 tempos da MX2, mas na verdade foi ele que ajudou a fazer, né? Foi uma conversa ali em paralelo entre nós 3, juntamente com o Paquito, que acabou fazendo acontecer, né? Eu sou contra ter tirado, mas tudo bem. Foi criado a categoria 2 tempos, né? 125, até 150 cilindradas, 2 tempos, e até 500 cilindradas, 250 a 500. E iria surgir, né, nesse final de semana aí essa nova categoria. Então, pessoal, tudo certo, sexta-feira, chegou o Paquito, começou a ouvir um burburinho, um papo estranho. Na terça-feira, ele anunciou
que a etapa foi cancelada. Agora, o porquê que foi cancelada, né? Vamos pensar nos fatos primeiro. Ele comentou, falei com ele antes de vir gravar aqui com o Cris, era para ele participar ao vivo, mas ele não pôde. Então, ele me explicou por áudio que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo agora e vocês vão poder tirar as conclusões de vocês. Então, uns 3 anos atrás, essa empresa entrou em contato com a CBM, falou que tinha vontade de fazer uma etapa e ficou 3 anos ali só especulando e tal, até que esse ano ela deu um sinal de R$40 mil para a CBM, fez um contrato, tudo especificado direitinho, como seria, as obrigações de cada um. A CBM vendeu os direitos de fazer uma etapa. Brasileiro de motocross para essa empresa. A empresa falou, eu banco tudo, mas eu fico com os lucros também. Isso. Com lucro não, com faturamento. A gente não tem essa informação, mas é óbvio, né? Então, foi feito um acordo, tudo certo aí, beleza. Aí foi lá, pagou R$1 por metro do espaço, usado desde boxe e pista para o espaço onde seria a prova, deu R$40 mil de sinal, né, metade. Foi lá, contratou a equipe de estrutura de arquibancada, tal, também deu sinal, em torno de R$50 mil. Contratou a empresa de terraplanagem, deu um sinal X lá, não me recordo agora quanto foi. O que o Carlinhos Romagnoli sempre fez com o Arena. O campeonato dele, o cara banca, mas o campeonato dele. Isso aí. Então, resumindo, eles deram R$180 mil em sinais, mais ou menos, pelo que o Paquito me falou, e dali estava previsto os pagamentos. Aí ele chegou na sexta-feira com a estrutura dele e tal, com os funcionários, para dar sequência à prova, ver como é que estava. Chegou lá, já tinha um burburinho estranho, onde o pessoal que seria responsável pela hidráulica e elétrica do box falou, se eu não receber o restante, eu não faço mais nada. Aí já falou com o cara da terraplanagem, que falou com o cara da estrutura, e todo mundo, opa, vamos segurar. Aí durante o final de semana eles ficaram tentando resolver, falaram com o dono da empresa, tal, não, vou conseguir R$50 mil segunda-feira e R$150 mil na terça-feira. Só que na segunda-feira o bicho pegou, ele não entrou em detalhes especificamente de tudo, só disse que o bicho pegou, foram até a prefeitura, para quem não sabe, a prefeitura cedeu um pouquinho de hora de máquina lá, mas nada muito grande, e realmente era o organizador que estava fazendo acontecer. E a prefeitura, algo complicado, não conseguiu essa verba para realizar o evento. Então, vocês podem se perguntar, mas por que a CBM não bancou? Segundo ele, a CBM não tem essa grana e não bancou. Então, ele preferiu, terça-feira de manhã, cancelar o evento. Segundo ele, poderia até acontecer, mas iria faltar um monte de coisa, seria muito ruim a prova. Então, ele achou, por bem, cancelar. Eu só não entendo. O cara é um promotor, o cara não buscou patrocínio para ajudar ele a bancar o evento, o cara deixou para ir na prefeitura na semana, não foi no final do ano passado. Aí são as coisas estranhas, né? Contando com R$20 mil, tinha vendido só 20 mil de ingresso. Então, se eu vou fazer um evento, eu já estaria desde o ano passado pegando patrocínio na cidade. Prefeitura local. Bom, eu lembro da época que eu corri, eu era muito amigo do Teixeira e do Caian. De Cianorte, né? Etapa de Cianorte. Ele fazia os eventos lá. Ele pegava o patrocínio da prefeitura, da Osmose, que fabricava jeans, tinha o dinheiro da Honda, que era patrocinadora do campeonato, uma série de patrocínios, conseguia a composição para fazer o evento acontecer. Só que eu lembro assim, tinha todo ano prova lá, acabava a prova agora, no dia seguinte ele já estava organizando a verba para o ano que vem. Então, cara, só que assim, teoricamente, esse organizador está 3 anos especulando. Então, como que uma empresa que está 3 anos ali cercando a CBM para fazer uma etapa, não pensou nisso? Pô, será que eu vou conseguir bancar? Com inscrição e bilheteria não banca uma prova. Estão falando de R$400 mil de custo, mais o lucro do organizador. Então, são algumas coisas que eu achei interessante, né? Daí eu até perguntei pro Paquito, mas o que o organizador falou? Ele soltou uma nota lá, tal, que ia conseguir pagar, que ia fazer acontecer, e no final não aconteceu nada. Qual que é a postura da CBM agora, pelo que ele me explicou? Eles têm um contrato firmado com esse promotor, cabe processo. Se eles vão executar ou não. Então, segundo eles, essa etapa vai acontecer. Entendeu? Seja, o que eu quero dizer é que não será diminuído do calendário. Aí até o organizador local falou, não vamos cancelar essa etapa, nós vamos fazer, talvez joga para a última, tal. Mas qual que é a confiança no organizador desse, né, Cris? Mas é que vê muita coisa na nuvem, né? Não está claro, né? A gente viu o comunicado que a Sports Bay, é isso? Seria patrocinador oficial do campeonato. Beleza. Sim. Se ela é patrocinadora, esse dinheiro entrou para alguém. Para a CBM. Então, talvez esse seja um dinheiro que a CBM ficaria de lucro do campeonato e daí cedeu para um promotor, teria o espaço
escrito Sports Bay e o promotor teria que arranjar outros patrocinadores. Sei lá se é isso, não sei bem. Estamos supondo aqui, né? Então levantaria os custos do evento e tal, e daí talvez esse dinheiro sobrasse para a CBM. Isso é só uma suposição. Você vê, o americano de Supercross não é a AMA que faz o motocross também não. É uma promotora. Só que o seguinte, essa promotora traz patrocínios. Os patrocínios que ela traz são com certeza essa promotora paga um valor para a AMA, a licença, né? Uma licença para usar o evento. E ela busca patrocínio de todo lado. Porque não existe. A locação dos estádios, tudo. Eles já fazem a junção com o Monster Truck. Eu vou fazer um paradoxo aqui com um time de futebol. Cara, um time de futebol não vive da bilheteria do jogo, ele vive dos patrocínios que ele tem. Então, para o cara ter o time funcionando, ele tem que ter a transmissão e patrocínios. O cara contava se era só com a bilheteria, só com a inscrição, não pode ser. E o cara não imaginou que ia vender R$400 mil de entrada. Está estranho, estranho. Não dá também para a gente julgar o cara, porque só vendo esse contrato para ver o que estava escrito. Se ia ter ajuda de CBM ou não, se ia entrar dinheiro de patrocínio ou não. Aí você no lugar dele, Cris, vamos supor que o cara acreditou por algum motivo que ia entrar algum dinheiro de CBM, de patrocinador, ou de venda, contrato, né? ou de venda de ingresso. Aí fica aqui uma hipótese, né? O cara gastou 200 pau, ele olha, cara, eu tenho que pôr mais 250 mil em cima, não vou fazer, eu tomo ferro. Fazer essa conta na semana da corrida? Tá estranho, né? Tá estranho. Pessoal, ainda vai ter muitos capítulos ainda dessa história. Se a gente souber, né? A questão é que pilotos do Nordeste já tinham saído, enfim, todo mundo na expectativa. A questão é que quem se prejudica são os pilotos e o esporte, que já está minguando no país e fica cada vez pior. Então, assim, para mim está claro que alguma coisa tem que mudar, tá? Seja por parte da CBM, seja por parte do promotor, mas com certeza por parte dos pilotos, né? Desde a nossa época, os pilotos já eram desunidos, o Marlon Olsen tentou a associação, a associação bancava do dinheiro dele, entendeu? Arranjou problema familiar por causa disso, viajando para as provas e tal. O pessoal não ia nas reuniões, o piloto de fábrica não ia nas reuniões, o companheiro de equipe meu não ia na reunião, entendeu? Então, ele estava ali dispondo do tempo, do dinheiro dele para brigar pela gente e mesmo assim ninguém se dispôs a bater o pé e fazer realmente as mudanças necessárias. Então, cabe a você que está ouvindo, que gosta do motocross, que é piloto, cara, se movimentar, entendeu? Não vai ser eu, não vai ser a mídia, não vai ser o Cris. O problema do Brasil não é a CBM, falar do motocross, não é são os pilotos. O patrocinador, é o brasileiro. São os pilotos. E o piloto tem esse... Cada um pensa, o Cris não vai para a prova. O Cris não vai para a prova. Menos um. Exatamente. Então, assim, eu acho que esse movimento de fazer algo acontecer separadamente já aconteceu lá atrás, com o Carlinhos Romagnoli. Entendeu? Ele foi contra tudo e contra todos, né? O pessoal tirava sarro. Não, os aposentados vão lá. E olha só o que é o Arena Cross hoje. Então, basta realmente um promotor bem intencionado tocar o pau e dar a cara a tapa, fazer acontecer. Agora, a gente viu o evento do Thales, né? Quer ver só um pouquinho, Cris? A gente viu o evento do Thales, eu até brinquei com ele, vai lá, Thales, vamos fazer um por estado aí, vamos fazer acontecer, cara, um por mês, vamos meter o pau aí. E daí ele falou, bora, né? Então, assim, esses organizadores são pilotos bem intencionados, são pessoas bem intencionadas, não precisam ser pilotos, que talvez possam fazer alguma mudança, mas é um longo caminho, né? Às vezes, sei lá como é que era esse contrato do promotor de evento. Se fosse bom para o promotor, o Carlinhos Romagnoli seria o primeiro a abraçar. Que já tem experiência, tudo. Então... Pelo que eu entendo é o seguinte, tem um checklist. Tá? Ali tem uma série de coisas. Assim. Não, então, isso que eu disse. Pelo que eu entendo do evento é isso. Existe um checklist e daí para trazer a equipe da CBM com cronometragem, ter a chancela, né, de brasileiro em motocross, custa X. Tá? Como que vai compor essa prova? Como vai ser lucrativo para o organizador? Com o apoio da prefeitura ou com patrocínios? Normalmente... Os dois, né? Ou os dois. Mas, normalmente, é 90% prefeitura local. Tanto que a gente viu, né, em Faxinal, por exemplo, o prefeito queria limitar, a vigilância sanitária queria limitar o número de pessoas, era com público, sem público, porque simplesmente verba de governo. Então, mas daí também se a prefeitura banca, ela vai querer que o ingresso seja livre. Gratuito. E daí o cara também não ganha ingresso, então é difícil. Ou você consegue um formato como o do Carlinhos, que é 100% privado, né? Às vezes até tem apoio e tal, mas ele manda no evento. Ele manda no evento. Tem os patrocínios. Então, assim, gente, a gente está em uma situação delicada, mais uma vez.
acho que é importante se manifestar, né? Vi notas de repúdio, etc. Mas, cara, eu acho que se isso não mudar, por exemplo, o sistema de voto da eleição de presidente, né? Não tem um piloto votando lá. Quem que escolhe? São os donos, são os presidentes de federação que votam. Quem que elege os presidentes de federações? Os motoclubes. Quantos motoclubes vocês conhecem? Quantos presidentes de motoclubes vocês conhecem? Cara, eu acho que esse formato já passou faz tempo. Eu acho que uma associação de piloto deveria existir, deveria ter direito a voto, realmente teria que ser algo mais voltado aos interesses do piloto do que em si dos organizadores ali, federação e confederação. Mas esse é um papo longo e para outra hora, né, Cris? Uns 30 anos de conversa, pelo menos, para o negócio... Bom, a associação o Marlon criou em 2004. A gente diversos... Uns 10 anos tocou, O Marlon era presidente, eu era tesoureiro, eu tinha... Olha, e ninguém apoiava, a reunião não ia... Daí a gente falava na prova não andar por causa de X fatores. Os caras alinhavam. Acho que teve ano passado que isso aconteceu no brasileiro, né? Teve, eu acho que numa etapa de São Paulo. Então, porra, sabe, não muda, infelizmente. O brasileiro não mudou ainda. Enquanto o brasileiro não mudar, é isso aí. Não vai ter jeito. Mas vamos falar de coisa boa. No final de semana tem Supercross. Seu top 3, top 5 do bolão. Posição do Enzo. Vou esperar o treino, né, cara? Vamos chutar o Enzo, então. Não dá pra não apostar no Toma, que o cara vem de 5, 6 vitórias seguidas, sobrando. 5. Então, chegando no recorde do Chad Reed. Pois é, não, empatou já. Empatou, né? Empatou, é verdade. Chegando no Buba, com 50. Ele tá com 48 e o Buba com 50, pois né? Então, cara, fica difícil, né? Difícil. Entendi. Enzo? Sem ver a pista. Você já viu a pista? O problema é sem ver pista. Aqui é assim, papo. Mas eu acho que o Enzo ali vai estar ali no 5, 6, como sempre, ali. Ele vai estar, com certeza. Ele precisa de uma largada, né, Cris? Precisa largar bem. Pior que a classificatória ele tava bem, cara. Ele precisa chegar bem na final. 2 etapas seguidas ele teve que pegar... A moto... Last Chance. Não, e a moto chegou no gate pra ele, né? Ele teve problema de embreagem de novo. Cara, agora rapidinho. Muda a noite inteira. Eu tava falando com o Lima lá agora antes de vir pra cá. Cara, como que uma moto, que nem a dele, dá problema de embreagem? Eu não consigo pensar mecanicamente o que possa estar fazendo uma moto com 15, 20 minutos de uso fritar a embreagem. E ele não é um cara que usa embreagem assim. Não, ele não é um Barcia. Não é. Então, assim, o Tomac, em 20 e poucos minutos em Daytona, fritou uma moto, uma 450. Quantos pilotos conseguem fazer isso? Poucos, certo? Ok, uma 450 e ele derrete a moto e anda mais de 90% do acelerador. O John Tomac falou que quando os engenheiros japoneses vieram testar ele na Yamaha, daí ele falou que a brincadeira dele foi que o japonês até regalou o olho quando viu que ele usava mais de 90% do acelerador durante uma volta na pista. Isso ninguém usa. Entendeu? Normalmente você pega um Roxy, Bow, Sexton. O Carmichael usava, com certeza. O Carmichael, sim. O Carmichael era bem... Mas são ainda, poucos. Né? Não, são poucos, concorda? Tem são que poucos. ser muito bem preparado e muito fora do público, que é o caso que era o Carmichael e é o Tomac também. E é o Tomac, O Tomac, por melhor que seja, ainda não é um Carmichael. O Carmichael foi mais ainda, né? Então... Nem vai ser, não, o Carmichael. Ninguém não chega no que ele chegou no motocross, ninguém chega. Mas só para vocês saberem, né? Carmichael, depois que se tornou profissional aos 16 anos, ele nunca perdeu um título no motocross, nunca. Até a aposentadoria dele. Mais de 150 vitórias. E no Supercross ele foi muito bom, foram 4 títulos, ele não ganhou 2 vezes só nos anos que ele machucou. E teve um ano que ele ficou fora, que ele operou o joelho, né? Se machucou. Aí ele sendo muito bom, ele teve 42, 43 vitórias. Mas é que o Carmichael você não pode... E ele fala muito disso, né? Ele não é bobo. Você não pode analisar o número de vezes que ele ganhou. É o percentual de vezes que ele ganhou quando ele estava no gate. Isso que é muito grande. Sim, ninguém muda. Chega perto. No motocross ninguém chega perto, nem no Supercross. Mas a comparação é o seguinte, ele teve, se não me engano, 42 vitórias, tá? O segundo melhor foi o Stewart, em número de vitórias, 50. E quem que é o melhor do Supercross? Eu não lembro, eu acho que ele ainda não passou, tá? Eu vou procurar, não, mas assim, ele não passou o Carmichael, cara. Passou o Carmichael, passou na última etapa. Não, ele empatou com o Chad Reed, mas o Carmichael tem mais vitórias que o Chad Reed. Enfim, resumindo, é 50 vitórias, o segundo com o maior número de vitórias. Quem é o... McGrath 72,
Era o McGrath. Stuart, 50. Se estragou meu suspense, cara. E o Carmichael, 48. Então agora peraí, foi para 44. E ele tem que ganhar 4 para chegar no Carmichael. Daí no Stuart, entendeu? Então, resumindo, para ele se tornar o segundo, que ele não vai alcançar o McGrath. O McGrath tem 22 vitórias a mais que o segundo colocado, que é o Stuart. Então ele precisa de 6 vitórias. Se ele correr ano que vem... Ele vai correr ano que vem. Ele vai correr. O cara terminando o ano como ele está, sem se machucar, eu acho que não tem o porquê não continuar. Então, assim, pessoal, muita coisa para acontecer. A gente tem sorte de estar vivendo esse momento do esporte, né? Um campeonato novo surgindo, como o campeonato mundial de Supercross, algo interessante, onde pode ter até a oportunidade de uma equipe brasileira estar aparecendo lá. Eles falaram no podcast, né? Com a oportunidade de entrar em novos mercados. A gente tem um campeonato do motocross aí com a possibilidade do Hurlings, o fato que o Enzo vai correr, quem sabe o Caio Lopes também faça uma outra etapa, enfim, outros brasileiros também vão. Então a gente tem uma situação bem legal para o final desse ano, tá fácil de acompanhar o esporte agora. Eu me lembro quando eu era criança, a gente comprava as fitas de 2 anos atrás, cara, anos passados. Assistindo a ESPN. Para tentar ver. Para tentar ver a etapa, pegar o horário, comprava revista, daí não bate o horário. Comprava Dirt com 3, 4 etapas defasadas, um resumo de 2, 3 uma vez. Então hoje, né, o pessoal que está chegando agora aí tem uma situação muito privilegiada. Ao vivo, ao vivo, exatamente. Até os treinos, né, cara? Bizarro, em qualidade HD. Então essa é uma vantagem muito bacana. Então, pessoal, vou encerrar por aqui. A gente tem que buscar as crianças na escola. Deu 1h20 já, espero que vocês tenham gostado, formato um pouco diferente, então a gente está tentando diversificar um pouco, então vamos comentando aí o que vocês estão achando. É um vídeo para a gente atualizar um pouco mais, ou um podcast se você estiver ouvindo no Spotify. A gente dá um giro aí no que está rolando no mundo. Eu, particularmente, cara, não gosto tanto de assistir o Mundial esse ano em relação ao Campeonato Americano. Tá meio chato, né? Falta de ídolo. Se tivesse o Hurlings, você estaria assistindo. Se tivesse o Cairoli, você estaria assistindo. O ano passado foi sensacional, né? O Supercross já começa a não ficar tão legal no final quando tá definido ano, já. Porque o Roxy não tá andando, porque o Ferrandes não tá andando, porque o Cianciarulo não tá andando. As disputas, né? O esporte não é o esporte. É isso que o Brasil não entendeu. Não é o esporte que é legal. Os ídolos fazem você assistir o esporte. Você ter para quem torcer. Então, por exemplo, mas o Hurlings vai ganhar 60 baterias no ano. Cara, mas você vê o cara andando. Nem que você torça para ele perder. Né? Mas é interessante, entendeu? Então, vamos dar um exemplo da Fórmula 1. Antes do Netflix. Antes do Netflix, o Daniel Ricciardo, não sei se vocês sabem, ele é um fãzaço de motocross. Ele é amigão do Hunter e do Jet Lawrence, são australianos. Inclusive, o Hunter aparece no Drive to Survive, a série do Netflix. Então, cara, eu não curtia a Fórmula 1, fazia mais de 10 anos que não assistia. Aí eu assisti o Drive to Survive da última temporada, que o Chris, o Dennis, são viciados. Aí, cara, fui assistir e falei, cara, o bichinho me mordeu. Eu assisti todas as etapas. E nele, o Daniel Ricciardo fala, cara, eu sou famoso mundialmente e tal, no meio, mas eu ia para os Estados Unidos e eu era um anônimo. A partir do momento que saiu a série, eu saí no aeroporto, o pessoal já começou, Daniel. Então, esse é o poder da mídia, de ter um fã, um ídolo, ter a pessoa para quem torcer. É o ídolo que faz o esporte ser assistido. É a rivalidade, é o ídolo. Você não é só o esporte em si. Então, é só ver os fãs do Roxy, né? A galera sempre aposta nele. O cara tá lá atrás, mas o cara tá apostando, o fã aposta que ele vai vencer. Então, sabe, é isso que faz a diferença. É isso aí então, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um abraço. Valeu, tchau. Tchau.